Gente, boa tarde, obrigada por terem vindo. Essa é uma das oficinas do Multiverso. A gente está em cartaz de 8 de setembro até 27 de outubro, com várias oficinas aqui todo sábado. Também temos programação na Arena de Croy, no Imperator. Semana que vem, domingo, a gente vai fazer um super circuito expositivo na Praça Mauá, super bacana. E temos mais alguns eventos externos também. Dia 4 de outubro a gente vai fazer uma intervenção na Central. E dia 27 a sessão de encerramento debaixo do viaduto de Laranjeiras, em parceria com o pessoal da Ocupação Viaduto de Laranjeiras. Este projeto Multiverso está sendo patrocinado pela Oi via Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e correalização do Oi Futuro. Então sejam bem-vindos, aproveitem, divulguem, retornem, para que a gente possa estar aqui ano que vem de novo com uma grade muito maior ainda de atividades. E agora com vocês, o Internacional esgotadíssimo, lotado, Marcos Araújo. Foi uma luta, né? As inscrições não paravam para essa oficina, então se sintam muito privilegiados por serem eleitos para estar aqui hoje curtindo. Boa oficina. Obrigada. E aí, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela presença de vocês. E vários rostos conhecidos aqui também, né? Valeu pela presença. Tem até programadores, Tuane, que eu conheço. Você foi programadora Unity. Vamos ver assim como vai ser essa introdução, né? Essa oficina, a Gisele já tinha me chamado, né, para dar uma oficina no Multiverso há um tempão. E pô, eu trabalho com diversas ferramentas dentro dessa área, mas como é uma oficina gratuita, né, no espaço público, eu falei, pô, vale sempre a pena falar sobre o software livre, que foi muito universo quando eu entrei, né, nesse movimento assim da cultura digital. Era uma discussão muito presente, né? Eu sinto que até hoje assim, o open source já conquistou o seu local, inclusive no mercado privado, né? A Microsoft hoje é uma das empresas que mais financiam o open source. Mas quando eu estava começando a entrar nesse mundo assim da programação criativa, isso era uma coisa muito importante assim, porque estava se criando esse conceito de cultura digital também e de democratização e inclusão, né? E aí, na verdade, esse nome de ferramentas livres, eu vou mostrar duas ferramentas hoje, mais o Processing, mas eu vou mostrar também o Arduino, mostrando como elas são muito familiares. São quase que tecnologias que surgiram com a mesma ideologia, né, de inclusão, e aí vai ser um passadão muito rápido, mas eu acho que vai ser uma base legal para quem tem interesse em começar a depois continuar essa pesquisa, até porque são ferramentas que se preocupam muito com o aprendizado, né? E aí, começando falando da história do Processing, eu posso até aqui ser um pouco hacker depois de compartilhar esse PDF com vocês. Eu trouxe esses dois livros. Esses aqui eu estava vendo hoje, que eu comprei em 2008, tem 10 anos que eu comprei. E foi na época que eu nem programava ainda em Processing. Eu estava trabalhando só com Flash e mais voltado para a web. E tinha um maior interesse. E foi muito legal, porque quando eu comecei a pegar o Processing, eu tive um pouquinho de entendimento do que seria uma programação de baixo nível, e na verdade não é. A gente fala, não tem nada a ver com palavrão, mas assim, a programação de alto nível e baixo nível é a quantidade de bibliotecas e frameworks que você usa para facilitar o seu trabalho. Então, quem utiliza o Unity, por exemplo, já tem um editor de 3D, já está usando um framework todo preparado, e aí você tem um pedaço ali que você programa. O Flash, naquela época que eu usava, né, ele já tem todo um conceito de stage, objetos que você arrasta, aí você só mexe a posição do item, mas ele já tem toda uma programação interna de
objetos numa cena. Isso é uma abstração muito grande, e por isso que a gente chama de alto nível. E aí quando eu comecei a me deparar com o Processing, foi a primeiro contato com uma coisa que, como se eu tivesse falando diretamente com o computador e trabalhando a lógica e vendo como que as coisas se desenham na placa de vídeo, né? E eu fiquei muito empolgado, porque aí eu comecei a entender o que estava por trás do Flash e começar a pensar, porra, como é que eu faço dentro do Processing uma cena e crio meus objetos, como é que... Aí eu fui entendendo o que eram variáveis, o que eram classes de objetos, que outras ferramentas entregam isso pronto para você, né? E no Processing você tem essa desvantagem, se você quer uma coisa mais intuitiva, mas você tem a vantagem de poder ter acesso a esse outro lado. Mas no fundo são muitas vantagens, porque usando as palavras até desse livro, que é feito assim como esse, dos criadores do Processing, né? Que foi uma ferramenta criada no MIT. Teve um momento que eles viram que, assim, cara, muita gente que veio da computação e estava trabalhando com arte já tinha uma aptidão natural, já tinha um contato natural para fazer trabalhos artísticos com tecnologia, só que existia um interesse enorme de artistas que queriam aprender um pouco mais de computação dentro do MIT e no mundo todo, e só que as pessoas sempre esbarravam com aquela dificuldade de você tem que aprender um universo inteiro para você conseguir começar as suas ideias. Isso sempre foi um dificultador, né? Então, o que eles fizeram? Eles criaram essa biblioteca em cima do Java, baseada em outros projetos do John Maeda, né? E eles falam, né, que criaram o Processing para um software de criações interativas e gráficas. Porque até dentro da programação, você pode aprender a programar JavaScript, Python, Java, C++, mas se você quiser abrir uma janela para começar a desenhar naquela janela, você vai ter que primeiro descobrir uma biblioteca que trabalha com o sistema de janelas do Windows, do Mac e qualquer sistema. E aí você já começa a dificuldade aí, né, de qual sistema operacional você vai usar, qual biblioteca eu tenho que usar. Então o Processing foi um esforço de juntar numa biblioteca de Java, e não só isso, juntar uma biblioteca, já criar um software que você instala ele, você abre, você escreve o código, você já está tendo resultado, ele já está visualizando. E eles fizeram isso pensando, né, se a gente criar essa base, o artista só vai precisar aprender programação e não toda aquela bagagem de tecnologia e ciência da computação que você precisaria, né? E aí eles se inspiraram em outros projetos que já estavam sendo feitos no MIT, né? Esse Design by Numbers. E eles se inspiraram também naqueles computadores que você ligava na televisão e tinha linguagem. Tem gente aqui que não é dessa época, mas antigamente vendiam uns teclados que você plugava na tela na televisão e você podia programar certas coisas, e era muito fácil porque crianças programavam, né? Então eles falaram, e se a gente trouxesse isso para de volta, esse conceito, mas não para crianças, né? Para artistas e pessoas criativas. E o grande lance do Processing também essa flexibilidade de você poder trabalhar com diversas temáticas, assim, né, em termos de multimídia, som, imagem, sensores, interação, protocolos de comunicação de internet, e aí você também pode usar para visualizar qualquer tipo de coisa. É uma ferramenta muito ampla para você trabalhar com imagem, processamento de imagem, JPEG e PNG. Você pode criar só coisas com figuras geométricas, pode trabalhar com vídeo, pode trabalhar com 3D. Então ele é uma ferramenta muito aberta nesse sentido, e você pode ainda utilizar mais bibliotecas para
tornar ela mais de alto nível e você ter acesso a coisas de uma forma mais simplificada. E, bom, eu vou mostrar para vocês uma apresentação rapidinha que eu tinha feito há um tempo atrás, mas que eu começava mostrando, né, de calculadoras a computadores, porque qual é a diferença entre um e outro? E foi muito legal que eu fiz a pesquisa, eu não sabia, mas o primeiro computador foram as máquinas de tear, que você ela salvava coisas e conseguia processar padronagens. E a diferença da máquina de calcular e do computador é essa: você consegue não só fazer operações matemáticas, como você guarda coisas e o computador computa por si mesmo e ele consegue processar aquilo e fazer tipo uma retroalimentação, né? E isso começou até numa coisa mais física, né? E chegou no ponto que a gente está hoje da gente ter ferramentas que ajudam essa tarefa de trabalhar com computação e tudo mais. E no fundo a programação é uma coisa muito simples, porque o computador ele não sabe nada, você tem que instruir ele todo, né? Então você tem uma diferença entre o que é a linguagem e o algoritmo. O algoritmo é uma coisa que você, aprendendo um básico de computação, você consegue destrinchar e depois você consegue transportar isso para qualquer outra linguagem, né? Então até aquelas brincadeirinhas que tem muito na internet, né, de sim e não e tal, isso é tudo um algoritmo. E um código no Process, em qualquer outro programa, nada mais é do que isso. Você define um fluxograma e o computador vai andando em linha reta ele até achar um momento de condição lógica que ele vai escolher um lado ou outro e vai processar aquilo, e vai ter um momento que ele vai dar um loop e vai continuar do mesmo ponto, né? Isso é um exemplo de linguagem muito parecido com o Processing, porque o Scratch ele é uma ferramenta visual para crianças encaixarem peças, mas no fundo você está se habituando com uma linguagem já de programação. Eu até uso essa imagem numa outra oficina que eu dou de Visual Coding, que já é uma ferramenta que você conecta fluxo e o algoritmo você já faz em fluxo de dados. E essa também é uma ferramenta visual, né? Mas no fundo ela está ensinando as crianças a programar e já se habituar com uma programação mais textual. E aí fala um pouco das interfaces gráficas, da imagem, isso eu não vou meter agora. Vamos falar direto do Processing, né? E então o Processing foi criado para facilitar a criação dessas peças gráficas interativas. E tem um conceito muito legal que é o de rascunhar com código. Isso é uma coisa que eu uso muito, o Processing. Você pode usar para um projeto final, para um projeto comercial. Mas eu utilizo muito Processing como se fosse meu Moleskine de código, assim, né? Até pelo fato de que é muito difícil decorar tudo, então tem várias coisas que eu guardo para depois eu acessar de novo e falar assim, pô, como é que eu faço um cálculo de ângulo da onde o meu mouse está? Isso eu vou mostrar para vocês depois nos exemplos que eu tenho salvo. Eu guardo muita coisa e crio o meu repositório que eu posso acessar ali depois para resolver um trabalho. E o outro conceito muito legal é que é uma peça por vez. Eles criaram uma linguagem também por cima do Java que você escreve uma linha de código e você já tem uma resposta totalmente diferente, uma resposta visual totalmente diferente. E aí isso é um estímulo de prototipagem, né? Por mais que a gente esteja usando o código escrito e você tem que apertar o play para compilar, é uma linguagem muito intuitiva e esse fato de cada linha que você escreve você já tem uma resposta, isso é muito interessante. E a interface do programa do Processing é muito simples, né? Você tem aqui a barra de operações, abrir, salvar. Você aqui tem a área de código, né? Que é um editor de texto.
Aqui você vê as mensagens de erro ou mensagens que você mesmo quer saber, às vezes, para a orientação do seu projeto, né? Que é o console. Então você pode ficar... Ele está em cima do Linux ou está em cima do Windows? Na verdade, o Processing ele está em cima do Java. E o Java ele é uma linguagem que está em todos os sistemas operacionais. Então, né? quer dizer que tá. Essa é a grande vantagem. Você quando... Então, como framework. Sim. Tá. E ele é muito bom por conta disso. Porque você tem outras ferramentas, né? Como o Open Frameworks em C++, que ele é como se fosse um Processing com uma performance melhor, mas ele já é mais difícil por causa disso. Você tem um método de instalação no Mac que é diferente no Linux, que é diferente no Windows. E o Processing não, ele por Java ser uma linguagem que ela já é meio que empacotada e aí ela roda em qualquer sistema operacional, o Processing, você cria um código no Windows, você abre no Mac e ele vai rodar a mesma coisa. A princípio, né? Porque tem certas bibliotecas de vídeo e tudo mais que às vezes dependem de uma coisa do sistema operacional, um recurso do sistema operacional e você às vezes tem que fazer uma certa adaptação ou não. E só para vocês terem uma ideia, né? Tá dando para ver legal assim o tamanho da tela? Você para um exemplo mais simples de como funciona o Processing, a função size é o tamanho da janela que você vai criar, né? E eu posso criar aqui uma janela de 600 por 600 e vou dar o play e ele já criou aqui uma janelinha que eu posso começar a fazer o meu sketch. Por mais que tenha toda essa sintaxe, né, que a gente chama, que é do Java, de você ter o parênteses para você colocar parâmetros de uma função, você tem um ponto e vírgula para definir que aquele é o fim do comando, porque o computador não sabe no Java onde termina, onde começa a linha, você que tem que definir. Fora essa sintaxe, que é o que você tem que aprender, mas depois disso tudo fica simples, porque não é tão extensa essa sintaxe. É muito simples, porque o que o Processing está fazendo aqui, ele está rodando diversos códigos aqui que a gente não está nem vendo, né? Que é carregando a biblioteca de janela do Java, que está acessando a janela do Mac e abre nesses parâmetros uma tela OpenGL da placa de vídeo e tal. A gente não está nem vendo isso, a gente só colocou uma linha e já abriu uma janela. Você, por exemplo, para fazer essa mesma coisa no C++, você teria tipo, um zilhão de linhas de código? Sim. E aí tem assim, aí o Open Frameworks ele já ajuda nisso, mas é engraçado porque ele já é um pouco mais complexo que no Open Frameworks, que é uma ferramenta também open source, livre. Eu até coloquei aqui nos tópicos para mostrar, né? Eu coloquei dois exemplos aqui. Tem uma que eu nunca usei, mas eu fico já namorando há muito tempo, que é uma plataforma de games que usa o Lua, que é uma linguagem feita no Brasil, né, na PUC. Mas essa galera não é brasileira, mas eles elegeram assim, o Lua como linguagem e fizeram uma ferramenta tipo Processing, só que com a diferença que ela já tem várias bibliotecas internas que são muito específicas para game, assim. Então você já tem joystick, keyboard, mouse. Então no Processing, de repente você tem que carregar uma biblioteca externa de joystick. Nesse Love você não precisaria, porque já tem integrado. E é uma linguagem muito parecida com o Processing. Só muda a sintaxe, que é em Lua e não em Java, né? O Open Frameworks, ele já é uma ferramenta em C++ e é um framework aberto também. E ele é muito utilizado para fazer trabalhos de multimídia em diversas áreas. E a vantagem dele em relação ao Processing é que você, quando está trabalhando com C++, você está usando uma linguagem nativa do sistema operacional, porque a maior parte dos sistemas usam C++, né, como base.
e aí você tem acesso a todo o potencial do computador. Então, quando você está fazendo uma coisa no Pro assim, e tem uma perda de performance carregando um vídeo ou vários vídeos ao mesmo tempo, por exemplo, ou fazendo uma coisa em 3D que usa muito da placa de vídeo, o C++ pode resolver, porque você tem um acesso que não passa pelo Java para acessar os recursos da máquina. Você usa o framework, mas no final ele compila numa linguagem de máquina e você tem um potencial enorme. A diferença é que, apesar dele ter uma linguagem também similar à do Pro, assim, eles tentaram ao máximo. Você, quando começa um projeto novo, você começa quase com um template, que ele já tem ali as marcações, aí você tem ali já o código para abrir uma janela em OpenGL, e aí você só pode mexer ali nos parâmetros. Se você apagar umas chaves ou um ponto e vírgula, você vai quebrar. E aí o problema ele agora está muito melhor documentado, mas outra vantagem que eu vejo assim do Pro assim, do Arduino é que eles não só fizeram uma ferramenta para simplificar, né, o aprendizado, mas eles se preocuparam também com a própria documentação mesmo. Então, no site do Pro, assim, você no Reference, você tem todo o vocabulário, todas as funções, né, e separadas por tema. Então, se você está trabalhando com cor, você tem tudo isso daqui. E outra coisa também diferencial, eu acho que isso é um case de um ótimo projeto open source, porque tem muita coisa que está disponível, né? O código está aberto, mas você tem que ser um programador muito safo ou muito experiente para entender, né? E na documentação do Pro, assim, do Arduino, eles se preocuparam em explicar, e tem exemplos visuais, né? A background 51, as cores vão do espectro de 0 a 255, né? 0 é o preto, 255 é o branco. E aí eles colocam esses exemplos, né? Você informa uma cor aqui de background, está pintando background cinza. Você informa 3 cores, você já está trabalhando com o conceito de RGB. Vermelho, verde e azul. E é muito bem descrito todas as funções. Então essa é uma grande vantagem também do Pro, assim, porque vocês sempre podem consultar o site. E aqui eles também já dão um preview de várias bibliotecas que não estão não vem de fábrica no Pro, mas que você pode instalar. Então, se você quer fazer um desenho de arte generativa e quer exportar em PDF, já tem uma ferramenta, PDF Export. E aí você tem que instalar isso no Processing, mas isso são bibliotecas que a própria comunidade foi desenvolvendo, né, de acordo com o uso. Então você pode exportar vetores, você pode trabalhar com vídeo, som, comunicação serial com Arduino. Na verdade, essas bibliotecas são feitas pela própria, já são embutidas no Processing, eu me enganei. Essas são as bibliotecas que a comunidade contribuiu, né? Então você tem bibliotecas relacionadas a 3D, animação, compilação. Essa Toxilibs é uma biblioteca incrível que ele fez quase que uma outra linguagem em cima do Processing. Então ele trabalha com vários recursos de criação de generativa, tem também simulação de partículas, tem muita coisa pronta para você partir da biblioteca, né? Só uma coisa, voltando um pouco atrás, o Open Framework, pelo que eu percebi, se eu entendi corretamente, ele é montado em cima do C++. Isso. Então ele teria um melhor desempenho do que o POSIX. Isso aí, agora, as bibliotecas dele seriam, vamos dizer assim, similares ao POSIX, ou teria que desenvolvê-las ainda? Em termos de biblioteca? Não, também, em termos de biblioteca também tem muita coisa feita. O Open Frameworks tem muita coisa feita. E até coisas muito mais robustas, assim, né? Por exemplo, já tem muita coisa no Open Frameworks trabalhando com inteligência artificial e o que eles chamam de Deep Dreaming, Deep Learning, que são
coisas que usam muito da placa de vídeo. E aí você tem mais abertura no C++, porque até tem muita coisa mais em C++ para esses usos mais científicos, assim, né, que utilizam computação. Então é difícil de achar no Processing, é mais fácil de achar no Open Framework. Então, do seu ponto de vista, o Open Frame seria melhor do que o Processing, vamos dizer dessa forma? Pode ser dessa forma ou não? Sim. O Processing seria melhor, eu acho que na acessibilidade, na intuitividade, e o Open Framework seria melhor na quantidade de uso, eu acho. Eles chamam as bibliotecas no Open Framework de add-ons. Eles agora criaram um site só pro add-ons do Open Framework, só para vocês terem uma ideia. Então tem Computer Vision, é tudo ligado à visão computacional, né? Processamento de imagens de câmera, Kinect, reconhecimento de imagem. Você tem coisas ligadas a Game Engine, Machine Learning. Isso que eu estava falando, né, que é uma coisa que está sendo muito pesquisada hoje em dia. Então já tem muita coisa desenvolvida em C++. Então os add-ons são quase que formas de você criar interfaces, porque teve um cara lá, não sei aonde, numa universidade, que criou uma ferramenta, uma biblioteca de Machine Learning. E aí existe o Open Frameworks. Aí tem essa comunidade que cria o add-on, que nada mais é do que ele cria uma sublinguagem para simplificar o uso de uma biblioteca dentro daquela ferramenta, né? Geralmente as coisas são sobreposição de camadas, é isso que a gente fala de alto nível. Mas o Open Frameworks, por ser C++, ele é baixo nível em relação ao Processing, né? Aí voltando um pouco aqui para aquela apresentação, tem umas imagens legais que é um basicão, assim. Em vez de eu programar e mostrar, depois eu vou programar mais os conceitos lógicos, assim. Mas a linguagem do Processing é muito simples. Por exemplo, aqui ele criou o tamanho de janela, né? 480 pixels de largura e 120 de altura. Fez essa imagem. A Smooth é para você tirar o serrilhado da imagem. Ela ficar com anti-alias, que tem uma transição, né? Você coloca uma coisa preta, mas está no fundo branco, ela tem uma suavização de cinza. E isso tem um custo de performance. Então, em certos momentos você pode tirar, deixar a coisa mais crua, mas vai ficar mais rápido. Aí aqui ele desenha uma elipse, a posição x, y, e aqui o raio da elipse. Aí depois ele mudou a espessura da linha. Aí desenhou uma elipse igual, só mudou o eixo x. Vocês podem ver que os números são os mesmos. 60 de a posição y e 90 de raio. E aqui ele mudou a espessura da linha. Então o Processing é aquilo. A cada linha você está criando informação nova e modificando. E visualmente na hora. Tem muito pouca configuração de você ter que escrever várias linhas para executar uma tarefa. Na maioria das vezes você escreve uma linha e você já tem uma tarefa. E aí que são exemplos de algumas formas geométricas que você consegue fazer, né? Você tem a linha que você define a posição x, y inicial e a x, y final. O triângulo é a mesma coisa, só que você define 3 pontos. O quad é a mesma coisa, só que você define 4 pontos, né? 8 valores. Você tem já as funções de retângulo, que você define a largura e a altura, e a elipse, que você define também o raio de altura e o raio de largura. E você tem esse arco, que você consegue também fazer semicírculos e tudo mais. E tem o sistema de ângulos também do Processing, né, que o 0 começa aqui e ele vai até o 360 nessa direção. Em termos de programação, quem aqui tem experiência com programação? Algumas pessoas, né? Bom, a Marina tem uma certa experiência já.
você para trabalhar com Processing você tem que aprender um básico, mas assim, as pessoas às vezes se amedrontam, né, para aprender, e é uma coisa que é muito simples, porque eu vou mostrar aqui 4 elementos que são quase que os únicos elementos de programação. O resto da programação é você aprender qual é a plataforma que você está, qual é a linguagem que você está, mas os conceitos são muito simples. Por exemplo, a variável é justamente aquilo que torna o computador diferente de uma calculadora. Você guarda valores na memória do computador para serem utilizados depois. E isso tem vantagem, tem várias vantagens e serve para variadas coisas, assim. No Processing, no Java, você declara qual é o tipo de variável que você quer, né? Você tem os números inteiros, você tem os números fracionados, que é o float, o int é o número inteiro. O boolean é um tipo de variável que só tem verdadeiro e falso, né? São a variável booleana é a variável binária para condições. Você tem um string, que é sempre um valor textual, que aí você tem que o valor sempre vai estar entre aspas para você identificar, olha, isso não é uma variável, isso é um texto e é uma string. Quando eu mostrar o exemplo, vocês vão entender melhor, assim. Outro elemento importante da programação são os operadores. E você tem operadores tanto condicionais, né, para você fazer perguntas condicionais, né? Esse número, ele é maior ou é menor do que esse outro? Minha bolinha está chegando no final da tela. Como é que você faz essa pergunta? A posição X da bolinha, ela é menor do que a largura da tela? Então, esses símbolos você usa para fazer as condições lógicas que vão criar o algoritmo do seu programa. Mas você também tem as operações matemáticas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E tem a operação mais básica, que o igual, ele não é para testar se uma coisa é igual a outra. O igual é quase que fala assim, olha, o valor dessa variável x é tal. E é chamado de assignment, né? Você, no meio da programação, você pode colocar textos, notas, para você não esquecer as coisas? Sim. Tipo, supercolar? Sim, no Processing você usa //, que é um comentário, né? Beleza. E é muito bom comentar as coisas, porque, como eu falei, né, tem várias coisas que eu programo, eu guardo para poder utilizar depois, e aí você abre aquilo de novo e fala, caraca, o que é isso? Não lembro. Então é muito importante você comentar o código. A outra coisa que você tem em programação são conceitos de funções, que é quase você está criando pequenos blocos no seu programa para você usar sempre, né? E aí ele tem uma sintaxe muito específica também. Ele tem um tipo de retorno, né? Essa função é o que? Ela vai fazer um cálculo matemático, ela vai retornar um número inteiro, um número fracionado. Você tem o nome da função, os parênteses é o que você vai jogar naquela caixinha para ser processado, e entre as chaves é o código daquela função. Então, por exemplo, já adiantando aqui, eu poderia chegar e criar uma elipse nesse meu código, que eu vou colocar na posição 100 x, 100 de y, e aí vou colocar um valor aqui, 30 e 10. Quando eu faço isso, eu estou desenhando uma elipse. E aí, quando eu quero desenhar um círculo, eu tenho que colocar os mesmos valores, né? Eu poderia, para simplificar, às vezes não tem necessidade, mas eu poderia criar uma função que é círculo. E a função círculo eu vou ter um valor de x, um inteiro de y também, e um inteiro de raio, que eu vou botar r. E aqui eu vou declarar essa função, que ela vai
receber esse valor x, y, e aqui eu vou repetir RR. Vamos ver se vai funcionar, né? Então vou fazer aquele mesmo código para vocês verem. It looks like a mixing active and static modes. Aqui é a barrinha de erro do processing que inevitavelmente vocês vão sempre consultar aqui. Mas eu acho que para isso, para eu poder fazer isso que eu estou querendo mostrar, eu vou ter que avançar aqui no tutorial e falar desses dois métodos que são essenciais do processing. Se você quer fazer um desenho, você pode escrever direto e o processing vai rodar. Mas geralmente você tem duas funções básicas que você sempre tem que declarar no processing. Uma é o setup, que é onde você vai definir tudo o que o processing precisa na hora de carregar a sua aplicação. Então, o tamanho da janela é uma coisa que você tem que declarar no setup. O draw, ele é uma função que fica em loop infinitamente, rodando. Então ela fica o tempo todo reprocessando essa função até você fechar a janelinha do processing. E só que se eu só colocar um valor lá, ela só vai fazer isso. Aí agora eu estou conseguindo rodar aquela minha função círculo que eu inventei. Isso daí o processing não colocou porque é muita preguiça, né? Já tem a função elipse se você criar uma função círculo, mas o grande barato é você começa também a criar suas próprias funções e é uma sintaxe muito simples, é a mesma para tudo, né? Então aqui eu falei que essa função, o void, não é um tipo, ele significa assim, essa função não retorna nenhum cálculo, ela só executa uma coisa aqui dentro e se resolve sozinha. Assim como as próprias funções do processing, o setup não retorna nenhum número, nem nada, ela só é executada. Void on play? Não, void é só para dizer isso. Essa é uma função que ela executa várias tarefas e não espera nenhum retorno de valor. O que seria uma função que retorna um valor, né? Eu poderia criar uma função aqui inteiro que é triplo. E aí eu vou botar que ela recebe um número. Eu vou botar v, que é essa variável. Aqui eu já estou mostrando o conceito de função e de variável, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou usar essa sintaxe de return. Ela vai retornar v vezes 3 e ponto e vírgula fechar. E aí eu posso agora usar que no círculo mesmo, eu posso colocar aqui, eu não quero 50, eu quero o triplo de 10. E aí vou executar essa função. Ela deu uma caixinha aqui de 30 pixels provavelmente. Eu posso comparar aqui escrevendo duas vezes essa minha função. Eu vou colocar essa aqui no 100, essa aqui eu vou botar no 200. Eu vou botar uma com 10 e essa aqui triplo de 10. Ó, aqui eu já consigo ver uma diferença. Então, assim, basicamente, vocês quando usarem uma biblioteca ou criarem as suas funções, vocês vão estar fazendo exatamente isso. E não tem muito mistério, né? Só uma informação, você consegue definir uma função depois de cada chamada? Você entendeu que eu falei que você era um triplo lá em cima e definiu embaixo? Sim. Não tem problema, porque é como se o processing antes de rodar, ele primeiro checa todas as funções que você tem, criam a sua própria biblioteca, seria assim, e aí você pode usar ela livremente.
E aí, já mostrando, né? Olha só como é que está meio mal acabado aqui. E aí que começam aquelas funções que vocês têm que pesquisar na referência do Processing. E aí começar a ver exatamente aqueles parâmetros, né? Eu não sei aqui onde está aquela smooth, mas ó, environment. Você tem duas funções, você tem smooth e no smooth. Por quê? Você pode desenhar coisas com serrilhado e você pode, no meio do seu código, falar, ah, não, mas isso eu quero ter uma performance mais alta. Vou voltar com serrilhado. E aí quando você clica, você vai ter aqui uma explicação, né? Ele desenha toda a geometria com anti-alias, as bordas com anti-alias, né? E aí você pode aumentar esse valor, você pode aumentar o anti-alias, deixar ele super suave e tudo mais. Vamos ver aqui se eu colocando, se ele tem alguma diferença. Eu posso colocar isso lá no setup, que aí tudo vai ficar suavizado. Pô, ficou a mesma coisa. Tá meio estranho, mas tudo bem. De repente é porque eu estou dando zoom aqui no computador. E aqui eu posso também fazer justamente aquela brincadeirinha de mexer com o contorno das coisas ou então colocar nenhum contorno. Se eu colocar aqui no stroke, eu estou desenhando as coisas aqui sem contorno. Eu posso escrever qual é o fio que eu quero, né? Eu quero que essa bolinha seja vermelha. Então eu vou definir que o vermelho está no máximo 255 e o verde e o azul está 0. E vou fazer que essa outra bolinha tá com outra cor. Ela vai ser azul. Vou rodar esse código. Então é exatamente isso. Ah, eu já sei porque que não está com smoothing. O que está acontecendo com o processing aqui? Ele está infinitamente desenhando aquele círculo com anti-alias e ele está ficando serrilhado. E aí para isso que você tem a função background. Só para vocês entenderem como que o Photoshop funciona, né? Eu posso criar um círculo agora e eu quero usar agora essa variável que já está embutida no Processing, que é o mouse X e o mouse Y. E aí vou falar que o tamanho dela vai ser 20. Quando eu faço isso, agora o meu mouse está o tempo todo desenhando uma bolinha. E vai ficar infinitamente enquanto o software ficar rodando. E como eu faço para não ter isso, né? Esse redesenho? Você, antes do seu código em loop, né? Você pode definir uma cor de background. E eu vou colocar ela branca. Aí agora vocês vão ver que está suavizada, né? O círculo. E porque ela não está sendo desenhada em cima dela mesma várias vezes, né? Por isso que não estava funcionando aquele smooth. Porque a cada loop, né? E geralmente funciona ou 60 frames por segundo ou 30 frames por segundo. Ela está desenhando o background, apagando tudo, e eu estou colocando um novo desenho. Eu vou tirar o smooth para vocês verem a diferença. Mesmo assim ficou. Deixa eu ver assim. No smooth. Agora sim, ó. Ela tá bem tosquinha a elipse agora. Eu acho que agora por padrão nessa versão nova do Processing o smooth já tá ligado. Podia até tirar aqui. Bom, e aí aqui vocês já podem começar a experimentar outros elementos de programação, né? Por exemplo, vou apagar isso tudo que eu fiz e vou fazer
Vou deixar só esse daqui, esse primeiro. E vou fazer aquele bloco condicional. Para vocês verem como que funciona a lógica dentro do Processing. Eu quero que, toda vez que a bolinha estiver mais para o lado direito, ela tem uma cor e para o lado esquerdo outro. Eu poderia simplesmente dizer que a tonalidade vermelho é o mouse X. E aí vamos ver o que vai acontecer. Ela vai ficando vermelho. Deixa eu aumentar aqui a bolinha também. Ela vai ficando vermelha à medida que eu vou avançando, porque eu estou fazendo essa... eu coloquei como parâmetro, né, de cor no canal de vermelho o mouse X. Mas eu posso fazer uma transição que não seja suave. E aí para isso eu posso começar a usar esses blocos de condicionais, né? Então se eu colocar if mouse X for menor e aí a largura da minha tela é 600, eu vou botar, se for menor que 300, que é a metade, eu quero que ela seja vermelha. Se não, o else ele é uma continuação do bloco do if, né? Você abre as chaves e aí aqui você pode criar um senão e aí tu já está criando a segunda condição. Senão ela vai ser verde. E aí vou rodar esse código, aí vocês vão ver. Quando eu passo a bolinha para o outro lado, ela já mudou de cor, porque eu coloquei aquela condição ali. E aqui, infinitamente, eu posso... Para que serve a variável também, né? Eu posso definir uma variável, um número inteiro chamado raio. Vou botar aqui tamanho, porque eu não sei se eu estou fazendo círculo pelo raio. E vou botar que o valor padrão é 100. Mas aí eu posso criar aqui um if, agora, em relação ao mouse Y. E aí eu vou falar assim, se o Y for menor que 300, eu vou dizer que o tamanho não é 100. Tamanho é igual, aí só para usar a função que eu fiz ali, eu vou botar que é o triplo de 100. E agora quando eu rodar o meu código, não foi. Mouse Y. Então, não, claro. Aí em vez de 100 aqui, agora eu vou colocar o tamanho como variável. O tamanho do círculo. E agora ela tem esse tamanho quando eu estou aqui em cima. Quando eu abaixo ela vai ter outro tamanho. Uma coisa super simples assim, né? Todo mundo está conseguindo acompanhar. Isso é muito a lógica de como você começa a fazer as coisas que tem alguma certa interatividade e já tem um algoritmo de funcionamento. E aí a brincadeira começa a ficar mais interessante com essas condições, né? E você pode fazer condições ou comparando posição das coisas. Tem já coisas pré-definidas. Se vocês entrarem aqui no reference, eu vou procurar aqui por mouse. O que eu tenho de interação com o mouse? Ele tem várias funções que eu posso definir quando eu clico o mouse, quando eu pressiono o mouse, quando eu rodo a rodinha. Aqui são os parâmetros que eu já mostrei, né? Mouse X, mouse Y. E o mouse button é legal porque e como eu falei, é legal que ele já sempre mostra um exemplo, né? Clicando na imagem, pressionando left ou right, você muda o valor do retângulo. Eu posso criar uma função que se o mouse está pressionado, faz alguma coisa. Então vou copiar isso daqui e vou colocar lá no início do meu código. Vou colocar, se o mouse for pressionado, o background ele vai ser branco.
senão ele vai ter outra cor. Essa ordem de colocar as coisas encadeadas assim dentro do código, isso é mais uma organização, né? Mas é bom estar sempre organizado para você entender o que está dentro de que, né? Aí o Processing ele tem um atalho que, se você aperta Command T, ele já ajeita para você o código para facilitar a sua leitura, porque às vezes você erra quando você está escrevendo alguma coisa, porque você escreve o if, aí coloca um espaço, aí você aqui já não sabe mais aonde está começando o bloco, aonde está terminando, e aí o Processing você pode clicar Command T e já ter uma organização, né? E aí vai saber que, pô, esse bloco inteiro está dentro do draw, isso aqui está dentro desse if, isso são o que eles chamam de escopo, né? E tanto as funções quanto os blocos condicionais têm essa organização. Se eu rodar esse código agora, agora o background está preto, se eu clico o mouse, eu estou com ele branco. Tem uma coisa legal já no Processing, que é você, em vez de pintar o background, você pode pintar o background com uma certa transparência. Deixa eu fazer o teste aqui. Quando você coloca 3 valores, você está trabalhando com RGB. Quando você coloca 4 valores no Processing, você está trabalhando RGB A de alfa. E quando você trabalha com um valor, você está trabalhando escala de cinza, e 2 valores você está trabalhando escala de cinza com alfa ou não, né? Eu vou fazer um teste aqui, colocar que o background padrão ele é preto, mas ele tem 10 de transparência. Não funcionou. Então eu vou fazer uma outra coisa aqui. Às vezes, quando eu quero colocar um efeito de rastro, eu, em vez de desenhar o background, eu desenho ele uma vez lá em cima, né? E depois, no início do loop do meu código, eu crio uma cor de preenchimento que é preto, com uma certa transparência, e aí eu crio um retângulo, aquele rect, na posição 00, que tem a largura e a altura da janela. E aí, para isso, o Processing já tem essas duas variáveis, width and height. E aí agora eu estou fazendo as coisas com rastro, porque eu não estou pintando o background, ele está mantendo a imagem anterior e está jogando uma imagem com transparência. Isso é um recurso muito legal para você criar coisas animadas, né, com esse efeito de rastro. E aí o que define o rastro é o valor dessa transparência da cor, né? Se eu colocar 50, vai ter muito menos rastro. Se eu colocar 5, ele vai ter mais rastro do que tinha antes. Então é legal que, assim, às vezes o mesmo parâmetro você consegue ter vários efeitos diferentes, né? Então vale muito, assim, a experimentação de você usar a mesma coisa e experimentar valores diferentes, e outras formas também de por exemplo, aqui eu não estou precisando usar a função background para zerar a tela, e na verdade estou usando isso como um efeito, né? Eu não quero zerar a tela, eu quero guardar um pouquinho da imagem anterior. Você usa exemplos também, você pode modificando, né? Sim. Aí a gente já está quase na hora, mas eu acho que a gente pode estender um pouquinho para ter mais a hora de oficina. Uma coisa legal, eu já vou mostrar agora, que a Bel comentou. O legal do Processing é que você tem exemplos, que você já tem muita coisa aqui separado em temas, né? Então você tem o básico,
E aqui já tem assuntos até mais complexos, tipo câmera, arrays, que é você guardar vários valores variáveis. Onde está isso aqui? Isso você tem que abrir a janelinha ali, File Examples no Mac, no Windows deve estar em alguma janelinha. File Examples. O meu tem português. É legal que tem uma categoria aqui separada por tópicos também, né? Então tem Animation, Curves, File. Tem muita coisa aqui que já são conceitos bem complexos, né? E eu, inclusive, eu instalei uns aqui. Ué, que agora eu não sei onde que é. Ah, tá aqui, ó. Add Tool. Ele agora tem uma forma de você carregar novos exemplos. E aí eu trouxe até o livro, esse Nature of Code, que é um livro muito bom, desse cara, o Daniel Schiffman, que ele é professor lá de Nova York, tem uma universidade. E ele fez esse livro só para falar sobre o movimento e coisas da natureza, a matemática da natureza. E ele usa o Processing como exemplo, assim, né? E aí é legal que, assim, no próprio Processing você já pode carregar. O The Nature of Code, eu vou instalar aqui. E ele já instala todos os exemplos que estão no livro, estão aqui. E esse livro também eu comprei, mas ele está disponível online gratuitamente, né? E eu vim aqui no Processing, na janela principal, aí em Tools eu coloquei Add Tool. E aí lá você vai ter várias bibliotecas, né? Diversos assuntos aqui, ferramentas e exemplos. Você baixa mais exemplos para o Processing também. Ferramentas, aí instalar? Não. Adicionar ferramenta. Tá. Você está usando a versão português, né, do Processing? Foi que eu baixei, eles mandaram o site lá, baixei direto. Às vezes é melhor instalar a versão em inglês mais pela quantidade de coisa e tutorial que você vai achar, sabe? Porque tem um fórum no Processing onde o pessoal discute e tudo mais. E aí eu só vou mostrar alguns exemplos porque eu queria mostrar umas coisas mais básicas também. Mas assim, Contributes to Examples abriu aqui, The Nature of Code. O que eu achei muito legal desse livro é que ele não para muito tempo para explicar o que é programação. Ele já vai para conceitos matemáticos. Então é meio que uma aulinha de matemática do 2º grau, já aplicada para coisas visuais. E aí ele passa até esse discurso de que a programação, como que é, variáveis, ele já vai falando de vetor, né? O primeiro exemplo que ele dá é sobre vetores. E o legal é que o Processing ele já tem também embutido a classe de vetor, que ele te ajuda a fazer cálculos de distância e vários outros cálculos, e que facilitam a você criar partículas, várias coisas complexas, né? Por exemplo, tem uns exemplos aqui, não lembro, Moving Particle System, vamos ver o que é isso. Isso aqui, eu tô andando com o mouse e já tô fazendo sistema de partículas. Eu posso começar alterando esse código aqui, né? Eu tô vendo que aqui ele criou um arquivo só para definir a partícula. Ele criou uma classe própria. Então isso já é um nível avançado do Processing, mas que mostra a flexibilidade dele. Vai chegar um momento que vocês já vão estar mais antenados e vão falar assim, cara, eu estou fazendo isso direto, sempre escrevendo um blocão de texto, posso guardar isso como uma classe e reutilizar em outros projetos, ou também organizar melhor o meu código, transferindo. Por que aqui ele criou uma classe partícula? Porque a partícula tem uma criação, tem as funções próprias, né, para cada uma, né? Rodar, ela faz um update e um display. Aí o update, ela aumenta a velocidade dela, muda a posição, muda o tempo de vida da partícula, e o display ele desenha a partícula, né?
Aí eu tô vendo que é no código do Pro assim, cara, ele escreveu 20 linhas, é muito simples, né? Ele criou um novo sistema de partículas. Isso não é do Pro assim, né? Ele criou a própria biblioteca dele dentro do projeto. E aí ele define que vai sempre zerar a tela em branco. Eu poderia aqui já mudar e botar preto. Vou ver como é que fica. Já modifiquei a parada. A origem ele botou no mouse X, mouse Y, né? Aonde nasce a partícula. Aqui ele adiciona a partícula. Ele vai sempre adicionando novas partículas, né? E ele vai rodando o sistema de partículas. Aí agora eu já tinha destrinchado isso daqui. Pô, eu sei que é aqui que ele está desenhando a partícula. Então eu já vou vir alterar aqui essa elipse. Vou mexer o valor para ver o que acontece. Ó, aqui eu já aumentei o tamanho da partícula. Então o legal é que você também já pode começar de algum exemplo que você viu na internet e tudo mais. E como inevitavelmente eles vão estar usando a mesma linguagem, você vai se encontrar aqui, né? Mas o bom às vezes também começar os seus exemplos do zero para você aprender o porquê que ele está fazendo dessa forma, né? E você analisar esses códigos também para entender por que ele organizou essa estrutura, criou um sistema de partícula, criou partícula. Mas aqui você já pode criar um projeto totalmente diferente usando isso de base. Eu, por exemplo, as partículas elas têm uma gravidade, né? Eu poderia fazer uma parada legal aqui, que e já vou mostrar uma função muito legal do Processing, que é a função Map, que é você mudar de uma escala para outra. Então eu estou vendo que o projeto tem 360, o tamanho da janela, né? As partículas estão caindo. Eu vou criar uma variável aqui que vai ser o tamanho, float tamanho, e vou usar a função map. E aí o legal do Processing é que quando você começa a escrever a função, você pode vir aqui e colocar find a reference e ele já vai me abrir o tutorial daquela função. Então quando vocês esquecerem, vocês podem ir direto no Processing e falar, pô, como é que usa essa função mesmo? Find a reference. E aí ele vai ter uma explicaçãozinha. Então a função map, ela mapeia um número de uma escala para outra. E ela funciona assim. Você tem um valor que você quer mapear. E aí você tem o mínimo e o máximo do atual e o mínimo e o máximo que você quer que ela seja mapeada. Então eu vou colocar aqui que o tamanho ele vai pegar a minha posição position y, e aí eu vou colocar que ela vai de 0 a 360 e eu quero que ela vá de 50 até 0. Então, quando a partícula estiver lá em cima, ela vai estar de um tamanho, quando ela estiver lá embaixo, ela vai diminuir o tamanho, a princípio. E aí vou substituir agora esse 50, que é um valor fixo, pelo tamanho. Agora as partículas elas vão diminuindo conforme elas vão caindo. E por aí vai. Eu poderia também colocar no stroke para mudar mais ainda esse gráfico, deixar elas sem borda, né? Aqui eu já estou fazendo uma outra coisa. E o fio ele também está dando uma transparência.
eu poderia colocar aqui que quando ele cria uma partícula... não vou fazer isso não, porque isso vai ser mais complexo de mostrar, mas eu queria... Você pode randomizar as cores das partículas, mas eu prefiro mostrar de uma outra forma, em outro exemplo. Mas deu para dar uma sacada, assim, como que é fácil também de... Eles chamam de tweaking isso, né? Que você pega um código e você já vai modificando e você já vai criando coisas a partir disso também. Uma coisa que ainda não mostrei, que eu acho que aí é o grande potencial, e foi uma vez, foi essa palestra que eu estava dando, que eu estava mostrando esses exemplos. Aí veio um designer que estava assistindo e ele falou assim: porra, mas isso eu consigo fazer no Illustrator. Porque eu estava mostrando exatamente esse desenho e falou assim: pô, isso eu faço no Illustrator. Aí eu falei assim: pô, primeiro no Illustrator não vai ser interativo, né? E também é para um fim diferente. Aí eu falei: mas eu vou mostrar uma parada aqui. Quando chega nesse ponto, que aí você vê o que é o barato da arte generativa, da computação e de você computar. Condições e repetição. Porque, óbvio, tem várias coisas que você pode usar o After Effects para fazer um vídeo, você não precisa usar o Processing. Mas a questão não é essa. A questão é como que o computador pode te ajudar a fazer uma visualização. Em termos de interatividade, geralmente é bom que seja generativo, porque você quer que aquilo seja reativo, né? E responda a uma interação e tudo mais. E esse conceito de repetição é a base de tudo isso, porque é aqui que você vai utilizar o potencial do computador. Aquilo que eu estava mostrando ali, né? As partículas são feitas com isso, todo o processamento de dados, data visualization. Você sempre vai trabalhar com arrays, que são séries de números, né? Quando você precisa guardar várias variáveis. E você vai trabalhar também com o for e esses loops para você poder percorrer todos aqueles valores e processar vários valores ao mesmo tempo. Posso tirar uma foto? Pode. Eu posso mandar para vocês também depois esse link. E é aqui que começa a ficar legal a brincadeira, porque foi a resposta que eu dei para ele, que assim, pô, eu quero ver você fazer isso agora no Illustrator, né, em 1 minuto, assim, né? Ou então, assim, só para mostrar desses loops. Vou voltar naquele meu exemplo lá. Deixa eu lembrar o que isso daqui está fazendo. Vou começar do zero. Tem umas coisas que eu já vou copiar aqui. Vou copiar também esse draw aqui. Vou colocar um background preto. E aí o barato de você usar esse loop, e a lógica é essa daqui, né? Você, quando está usando for, que é uma dessas condições de loop, você tem que criar uma variável que é um contador. A partir de qual número você quer contar. A segunda é a condição que ela vai continuar fazendo aquele loop. Então, a gente está usando o loop do processing, que é o draw, mas você ali dentro você pode criar os seus loops com esse recurso, né? E aí o terceiro elemento é, se ele não satisfez essa condição, ele vai continuar. E aí como você vai contar, né? No caso ele está usando mais, então ele começa com 0, aí 0 é menor que 10? Então acrescenta 1, aí ele vai vir aqui e vai ser i é igual a 1, 1 é menor que 10, aí ele vai continuar, aí 2. Quando ele chegar no 10, ele vai falar, 10 é menor que 10? Não. E aí ele vai parar, e aí vai executar o que tem aqui embaixo. Então a lógica é mais ou menos essa. E aí o que eu vou fazer? Vou criar aqui um número, int i igual a 0, e o i menor que 10, e ele sempre vai acrescentar um item, esse mais.
E aí agora vou criar uma elipse, mas vou fazer o seguinte, deixa eu aumentar essa tela também. Eu vou dizer que o x da elipse é o i vezes 50. O y eu vou botar um valor fixo e o tamanho também. Vou botar 20. Aí vou rodar esse código para ver o que acontece. Aí aqui, ó, já estou desenhando 1, 2, 3, 4, 5, 10 bolinhas por causa desse for. O que é legal aqui? Aí eu já identifiquei uma parada. Uma parada importante é isso, né? Você sempre começa do zero. Isso é pelo um conceito de como a própria programação funciona. O array, você quando está guardando várias variáveis no array, ele sempre vai começar do zero. Então as coisas nunca começam do 1, elas sempre começam do zero, né? E aí tanto que assim, a última bolinha vai ser a bolinha de número 9, porque na verdade o primeiro foi o número 0, né? Então a 10ª bolinha vai ser quando o index tiver o 9. Aí eu já vi aqui... Todas as variáveis são inicializadas por 0 ou você... Não, você que define. Eu poderia aqui fazer o contrário. Eu quero que... Não, então assim, quando você cria uma variável, ela já é inicializada ou você tem que inicializar? Você tem que inicializar. Eu poderia aqui fazer o seguinte. Eu quero que o contador seja não i++, mas i mais igual a 2. Isso significa que ele vai pegar o valor anterior e vai somar 2. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter menos bolinhas, porque ele vai chegar nessa condição mais rápida, né? O primeiro vai ser o 0, depois 2, 4, 6, 8, e aí depois não vai ter mais a 10ª. E você pode, vou voltar aqui para i++, e você pode colocar um for dentro do outro. Então eu posso vir aqui, a única coisa que você não pode fazer é definir a mesma variável, mas eu vou aqui agora criar um for chamado j, e o j também menor que 10, j++, e aí o que eu vou fazer é que essa elipse eu vou colocar aqui o eixo y dela é j vezes 50. E aqui eu já estou fazendo um grid de bolinhas usando esses loops. Aí eu estou vendo que ela está toda agarradinha aqui nesse canto, né? Então você pode criar um offset. Às vezes você não sabe qual é o offset que você dá, então vou mostrar um recurso interessante. Eu vou colocar aqui o x, ele vai ser mouse x mais esse valor que eu coloquei. Só que com um detalhe. Aqui embaixo eu vou dar um print line, esse println. Esse println é uma função só para você escrever aqui no console. E eu vou colocar o meu mouse x. Eu poderia fazer todo um cálculo matemático para saber quantas bolinhas caberiam no width height, mas vou fazer da maneira tosquinha e que funciona também, que é você usar o computador para te ajudar, né? Então agora eu coloquei o mouse x, ele soma com aquele valor do grid que eu coloquei, e aqui embaixo eu estou vendo qual é o valor do mouse x. Aí eu posso definir aqui, eu quero que seja 70. Estou gostando da parada no 70. Aí eu vou vir aqui. Consigo. Deixa eu diminuir a resolução aqui. E será que vai mudar o tamanho da tela?
diminuiu o tamanho da tela, não deu muito certo. Eu vou dar um zoom ali pra te mostrar. Deixa eu ver aqui. Pronto, já foi. Aí aqui eu já vi que o offset legal é 70, né? Então vou criar até uma variável aqui. Offset X vai ser 70. E aí vou botar esse valor aqui dentro. E para o Y eu vou fazer a mesma coisa. Vou agora botar o mouse Y com aquele valor de Y do grid. Aí agora eu vou definir que poderia ser no 70 também, vai ficar alinhadinho. Então vou criar uma variável e aqui eu vou substituir pelo offset. E aí esse printline você pode usar sempre que você precisar entender o que está acontecendo ali, que você programou, mas você não consegue entender visualmente, né? Isso acontece também. E aí agora ele já está com um certo alinhamento. Dentro do for, eu posso começar a fazer aquelas brincadeiras de lógica também. E aí uma coisa bem legal de interação, e para acabar de vez lá com o meu coleguinha que falou porque eu não uso o Illustrator para fazer um monte de bolinhas. Tem uma função, aquele livro Nature of Code, ele usa o vetor porque ele já vem várias funções de cálculos, né? Então o pvector ele tem coisas que eu nem lembro o que é, né? Normalizar um vetor, dividir, subtrair, magnitude, descobrir o ângulo, tem a distância também, o dist. Mas o processing, eles criaram essa função dist, ele já tem um monte de cálculos que você pode usar diretamente, sem precisar usar os vetores. E aí o dist, ele já faz aquele cálculo de você tirar raiz quadrada, somar, subtrair os números. E aí você só precisa fazer o seguinte, você colocar um x e o y de um elemento e o x e o y de dois elementos, e ele vai dar a distância. E aí eu vou fazer o seguinte lá naquele meu código. Eu vou criar aquela variável tamanho. Eu estou usando float pelo seguinte, às vezes você vai fazer algum cálculo que ele vai dar um número fracionado numa divisão, e aí o processing reclama que você está usando o número inteiro e ele não consegue calcular direito. Então para essas coisas eu estou usando float. Eu vou colocar que o tamanho ele é a distância do mouse X e o mouse Y. E aí para melhorar esse meu código, é para isso que você usa também as variáveis, quando você quer usar ela várias vezes. Eu vou copiar isso aqui que eu fiz e vou colocar aqui, né? Int x é igual a isso, int y é igual a isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para eu colocar essas variáveis aqui, mas poder usar aqui também. Então vou colocar que o tamanho é a distância do mouse para esse cálculo aqui da bolinha dentro do grid, né? E vou só botar isso. Vamos ver o que acontece. Não aconteceu nada. Aqui o tamanho ainda está 20. Eu vou botar aqui a variável tamanho que eu tinha esquecido. Agora ficou essa loucura aqui. O tamanho é de acordo com a distância do mouse. 20
Só que aí agora, pô, eu quero ajustar esse valor, né? É aí que você começa a usar aquele map e outras funções também do próximo. Então eu vou guardar essa variável para depois e vou botar aqui primeiro a variável distância. Vou botar D para simplificar. Aí, para você não esquecer, é sempre bom você chegar aqui depois, do lado ou em cima, calcular distância, para você não se esquecer depois o que é D, né? Quando eu comecei a programar no Flash, eu fazia tudo, inventava os nomes das variáveis, depois eu não lembrava o que era. Eu botava C, A, B. Eu queria experimentar logo o código e botava o nome mais curto possível, mas aí isso é complicado. Então vou calcular a distância e aí vou botar que o tamanho é um mapping de B, que vai ser assim, eu quero que a distância, quando for 0 ou a distância for 100, eu quero que ele transforme assim, ela fique maiorzinha quando eu chego próximo e menor quando eu me afasto. Então vou colocar que a bolinha vira 50 quando eu estou no 0 e vou botar 10 quando eu tiver mais de 100, né? Vamos ver que esse map faz o quê? Ó, olha como é que eu tô, olha o que está acontecendo agora. Esse D é o quê? Esse D é a distância, é o cálculo da distância. Okay. Eu guardei esse valor na variável só para ficar. Eu poderia criar uma linha inteira aqui, mas aí, pô, aí já começa a ficar o código confuso, né? É tanto parênteses, vírgula. É melhor você organizar o código e colocar só o D aqui. E aí o que está acontecendo? Pô, já está maneiro. São aquelas coisas que você, quando está experimentando, tem uma coisa que você não esperava e já está, mas deu um efeito maneiro. Só que o que acontece? Quando eu chego depois de 100, ele está meio que invertendo o valor e a bolinha está voltando a crescer de novo. E aí, pô, ficou com um efeito legal. Posso guardar esse código. Eu não estou salvando aqui, mas é sempre bom salvar as coisas, né? Deixa eu fazer aqui. Aí você vai com bolinhas loucas, você sai botando nomes? Eu vou botar aqui. Vou botar grid de bolinhas. Bolinhas interativas. Aí salvei o meu documento. Só que aí eu vou usar agora uma outra função da matemática, que é a seguinte. Esse D, eu vou falar agora, eu não vou declarar ele de novo como float. Eu vou falar que D é igual a max. Não. Eu vou usar a função mínimo de 100 até o D. Que significa o quê? Aqui eu calculei a distância. Mas aí aqui agora eu estou falando assim, não, agora eu quero que o D seja o menor valor entre 100 e a distância. Então, se a distância de uma bolinha até o mouse for 200, ele vai cortar aquilo e vai deixar em 100. Eu poderia também fazer o contrário. Quando você quer fazer o clipe, né, cortar, arredondar para 0, aí você coloca, eu quero que seja o máximo entre o 0 e essa minha variável. Então, como eu faço isso, agora as bolinhas vão ter aquele mínimo 100 e elas vão ter aquele valor regular. Ficou até mais sem graça, né? Mas aí agora eu posso começar a trabalhar melhor aquela minha função de mapping. Pô, eu defini que o máximo é 100. Poderia ser um pouquinho mais. Eu vou botar 150. E aqui também vou botar 150. E vou colocar que quando eu estou a 150 de distância, a minha bolinha vai ser 1. Quando eu aproximar, ela vai ser 80. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Agora é como se elas estivessem escondidas, né? Elas estão meio
Número Só que- negativo, aí você usa como espelhamento? É o que aconteceu quando eu apago essa linha, aí eu posso comentar essa linha e aí agora eu vou ter no código essas duas opções, né? O que acontece com o número negativo é isso, é como se ela pegasse, em vez de desenhar um círculo assim, ela vai desenhar um círculo De espelhamento. espelhado. Mas aqui até agora você não usou nada de número negativo não, mas eu posso usar o negativo para isso, né? Pode. Tá. E aí posso voltar ou comentar essa linha, né? E aí que começa a coisa de você ficar brincando com esses valores até chegar no ponto que você quer realmente. Eu achei legal esse de ocultar, o problema é que elas estão terminando aqui, né? Então o que eu posso fazer agora, eu vou definir um tamaninho pequeno e aí vou aumentar esse valor de, eu quero que, vamos vir até 15 para ver o que acontece. Estou quase fechando aqui, né, o círculo. Vou botar 17, deixa eu ver. Cabe mais um, eu acho. Geralmente eu uso as funções do largura da janela e tal para parametrizar. Agora eu já tenho uma base de repente para uma interação, né, com uma câmera, por exemplo. Eu poderia um Kinect. Eu poderia pegar um Kinect para saber qual é a posição da mão e em vez de usar mouse X, mouse Y, eu poderia estar usando aqui para mexer nesse grid de bolinhas e fazer esse efeito. Você pode cruzar isso com o PD? Pode também. Com o quê? Com prioridade. Mas aí você já vai entrar na parte de comunicação do processing, né? Que aí já vai estar mais aqui, ó. E para usar o Kinect tão simples como mouse X e mouse Y? Não é tão simples. Mas eu tô só mostrando que assim, né? Isso é uma coisa super simples que a gente fez rápido, mas se você está projetando isso grande, usando outro tipo de sensor, isso pode dar um efeito incrível, sabe? Então é muito legal que tem coisas, eu até separei assim, né? Tem umas bibliotecas que eu já usei que são incríveis, mas você consegue fazer muitas coisas legais também com coisas super simples. Então não tem muito essa de que precisa aprender um monte de programação para você ter coisas visuais interessantes, porque o barato também da computação ela é uma coisa muito experimental. Eu até escrevi um artigo recentemente falando que assim, a nossa condição de artista em diálogo com o computador é que a gente está numa postura mais de crítico, criativo do que até autor, assim, né? Porque, a gente está se utilizando uma ferramenta, né? Mas eu acho que o computador ele está criando também, ele está te ajudando a imaginar coisas. Então, às vezes você fala assim, não, eu quero criar isso. Aí você chega lá, caraca, isso é muito mais impressionante. E aí você vai ser um crítico de falar assim, não, então mais para a direita, mais para a esquerda, muda a cor. E o computador está respondendo. A interação é até no ato de programar, você está interagindo e está criando junto com ele, né? Para quem está começando agora, no próximo, como é que você orientaria assim, como é que a gente estuda ele? Canal do Daniel Chip. Tem um canal do Daniel Chip que eu até botei aqui para mostrar para vocês, ó. E aí, Daniel, alô. É esse canal aqui, alô. ó. Decoding Train. Decoding. Ele é o cara que escreveu esse Nature of Code e ele ele eu acho que é o maior entusiasta, assim. Decoding Train. Que bonitinho. E ele é um malucão, assim, ele é um youtuber nato. Amor. O que eu acho legal, assim, ele é o professor de primeiro período da universidade lá de Nova York. É na IU ou... Jura? E aí é legal, né? Porque assim, o cara é uma maior figura. Ele é o cara que inspira todo mundo a perder o medo, assim, cara, a programação não é tão difícil assim. É uma maneira, porque e ele é um dos careta, né, entusiastas. cara? O cara é fácil lá agora. Tá na onda mesmo.
Reaça lá. E aí tem várias temáticas, é muito legal assim. E tem muitos tutoriais aqui. Em playlists vocês vão ver que tem diversas playlists. Então assim, aqui ele tem explicando o vetor, The Nature of Coding, Introduction. Sobre processing. Tudo sobre processing. Ele está investindo muito agora. Não sei o que eu ia mostrar para vocês também. Eu ainda peguei muito pouco, mas assim, eu encorajo vocês a começar já a dar uma olhada nesse P5JS, porque eu estou vendo que a comunidade do Processing também está querendo abandonar um pouco o Java, que é uma linguagem que foi muito popular e ela tem essa vantagem de que abre igual no Windows, Mac, Linux. Só que o Java, ele hoje em dia ele já é uma linguagem meio ultrapassada, sabe? E a web está avançando muito. A linguagem web, o JavaScript está avançando muito. E eu estou vendo que a comunidade do Processing está migrando. E o próprio Daniel Schiffman, ele é um dos caras que estão à frente do P5JS. E agora tem um editor online. Muda algumas coisas da linguagem, da sintaxe, porque já é em JavaScript, né? Mas da mesma forma, você tem o reference do P5JS e aqui é igual ao Processing, né? Algumas coisas você tem que ver como é que se escreve no P5JS ou não. Mas o que é legal é que a grande vantagem, eu acho que você já vai estar fazendo um trabalho que depois você vai poder divulgar isso na internet com muito mais facilidade, né? O Processing, ele é indicado para você fazer coisas assim, vou fazer uma instalação que vai ser um projetor, vai ter um computador rodando, beleza. Agora você colocar isso na web já é difícil, até porque os navegadores hoje estão bloqueando Flash, estão bloqueando Java, e foi meio que por isso que a comunidade está fazendo a migração para essa plataforma já web. Então acho que é bem legal. Eu só não fiz essa oficina já na versão JavaScript porque tem várias paradas que eu estou mais acostumado na versão Java e ainda não me atualizei assim. E o desempenho é equivalente ao Processing? É equivalente. Não sei ainda a parte de vídeo, imagem, mas assim, os navegadores estão evoluindo muito, né? Na questão da placa de vídeo, OpenGL, WebGL. Então eu acredito que vai ser uma performance bem parecida e cada vez melhor. Então assim, até para desenvolvimento de games, em sites, interface web, é uma ótima assim, né? Deixa eu ver mais aqui na minha listinha. Eu queria mostrar umas paradas que eu fiz já com o Processing, só para vocês terem uma ideia. O tipo de coisa que eu guardo e uns trabalhos também que eu fiz. Esse exemplo aqui eu posso passar para vocês, que eu acho que assim, isso é uma coisa que eu acho que é muito básica e você trabalha já com todos os elementos de programação, né? A única coisa que eu não mostrei, mas que é um pouco mais complexo de entendimento, são os arrays, que é você, em vez de criar uma variável x, uma variável tamanho, você cria assim, eu quero criar um array de 100 valores chamado tamanho. Aí você tem um tamanho 0, tamanho 1, tamanho 2, e isso serve para quando você quer trabalhar com vários elementos de uma vez só e guardar várias variáveis, né? Mas isso já é um pouco mais avançado e vocês podem ir, através de exemplos, dando uma olhada. Outra coisa avançada também são objetos e classes, que é quando você começa a criar suas próprias bibliotecas para usar depois. Não, mas tipo, eu mudei aqui no meu background, tipo, se colocar na pasta raiz, né? Como é que ele reconhece a questão de hierarquia de arquivos dentro de outras pastas? Então, ele quando instala no computador, eu hoje em dia eu estou colocando tudo no meu Google Drive. E, geralmente quando você instala o Processing, ele cria uma pastinha Processing nos seus documentos. Tem até umas paradas aqui, mas eu acho que não é isso não.
Mas lá no meu Google Drive, eu defini ele como uma pasta, né, para guardar todas as minhas coisas. É bom manter essa hierarquia por uma coisa. As bibliotecas que você instala no seu Processing fica sempre nessa pasta Libraries. Então aqui é tudo que eu já instalei, ó. Biblioteca de áudio, Box 2D, que é física de partícula, mecânica de física, né? O Ctrl P5 é uma biblioteca que eu queria mostrar só o link para vocês, que ele é uma biblioteca já para você, em vez de você ficar fazendo aquilo que eu fiz, né, de olhar no console um valor, aí altera, você já pode trabalhar com parametrização direto usando esses controles aqui, ó. Então tem esse cara que ele já fez uma biblioteca que é assim, slider, bolinha de valores. E aí você pode criar sua plataforma de controle para mudar variáveis, para mudar a sua visualização. E essa é uma biblioteca que você baixa. Qual o nome? É Ctrl P5. E tem essa daqui, eu não achei o exemplo que eu tinha, mas essa biblioteca eu acho muito legal, que você, justamente, aqui já começa um trabalho de array, por exemplo, né? Você cria vários pontos em array, você joga o array nessa biblioteca e ele cria a estrutura de Voronoi para você, que é uma função que você só cria os Voronóis, aí você fala, bota a linha do Voronoi tal cor, bota o preenchimento tal cor, e aí tem todo o algoritmo por trás, né? Mas eu já fiz vários trabalhos com esse Voronoi, e aí esse é o barato das bibliotecas, você já pega um algoritmo já meio pronto, trabalhado, e o cara disponibiliza, né, as funções para você utilizar, e você consegue fazer coisas mais complexas utilizando essas bibliotecas. Igual aquela outra que eu mostrei também do Toxilibs, né? Tem várias coisas. Essa é o Mesh. É uma biblioteca para você fazer diagrama de Voronoi, Delaunay. O Voronoi você cria shapes, como se fosse igual bolha de sabão, né? Nos limites de cada ponto, assim. O Delaunay você conecta os pontos. E o Row você joga vários pontos e ele identifica quais são os extremos e consegue criar um contorno, um conjunto de pontos, né? As aplicações disso são várias, assim. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas eu fiz um trabalho. Eu acho que eu botei lá no meu Instagram. Depois eu mostro pra vocês. Mas eu fiz umas bolas andando, e aí eu usei o Voronoi pra uma bola nunca entrar em cima da outra. Eu desenhava as bolas, aí desenhava o Voronoi, aí depois na verdade eu não desenhava aquelas primeiras, eu só dizia onde eu queria que elas estivessem. Aí calculava o Voronoi para depois fazer uma bola no centro do Voronoi, para que elas nunca se encostassem, né? Então a aplicação não era nem para eu mostrar esse desenho super bonito do Voronoi, era mais para as bolas não se encostarem, assim. E aí eu queria mostrar uns exemplos. O bom que é a nossa última oficina, então eu uso muito o Processing para rascunhar ideias. Então eu fiz um trabalho de um piso interativo que eu usei o Touch Designer, que é uma ferramenta já comercial, super preparada e tudo mais. Mas Touch Designer, e ele é uma ferramenta visual e tudo mais. E o projeto era esse daqui, ó. Era um piso interativo que tinha umas carpas, e aí tinha um Kinect no topo vendo onde a pessoa estava, e você, conforme andava, você expulsava os peixes e tudo mais. Agora, tudo começou com um tutorial dos peixinhos do Nature of Code, assim. A primeira coisa que eu fiz, definindo lá o conceito da instalação e tudo mais, eu comecei com esses girinos aqui, não era nem peixe.
E aí eu já fui no processo de assim, pô, vou jogar esses meninos no touch design para começar a fazer máscara de cor. E aí, num dado momento, o cliente queria uma coisa mais realista. Aí isso eu já fui pro Open Frameworks para pegar uma foto e falei, cara, então eu vou desenhar um retângulo e tudo mais. E aí vou fazer isso se movimentar. Mas a parada, eu sempre fazia o teste primeiro no Processing. Aí esse daqui, por exemplo, ó, esse é um peixinho que, ó, ele fica mais calminho quando tá perto do mouse. Quando ele se afasta, ele fica mais oriçadinho. Aí eu fiz isso aqui porque assim, o OpenFrameworks é justamente aquilo. Eu abro um programa, demora a compilar, ele tem mais performance, mas eu não tenho nenhuma agilidade nele. Aí eu falo assim, cara, primeiro eu vou resolver o que eu tenho que fazer. Aí vim aqui. Depois eu traduzia isso para C++. Outra coisa que eu fiz aqui, primeira coisa que eu fiz também, a TAN. A TAN é uma função de matemática para você identificar para onde uma coisa está virada, né? E aí, isso é um código que eu guardei só para fazer isso. Eu tenho um ponteirinho para onde eu giro o mouse, eu sei qual é o ângulo, como desenhar isso. E aí isso eu usei para saber a direção que o peixe tinha que estar e tudo mais. Então assim, é por isso que é importante guardar esse código, porque eu não guardo isso de cabeça, né? Mas eu já entendo que, pô, para eu construir uma parada, eu vou de repente precisar disso. E aí eu vou guardando para eu poder consultar depois. E aí teve uma parte do trabalho que foi a mais difícil. E eu não sabia que era mais difícil, mas assim, tudo na instalação tinha que, pô, ter um movimento. E aí tinha essas vitórias régias, que elas iam nascer em momentos diferentes. E aí eu fiquei quebrando muito a cabeça para resolver isso. Aí mais uma vez eu falei, cara, fui pro Processing e aí fiz esse código que eu achei que eu ia fazer uma coisa super matemática de gerar saber o ângulo de cada uma, o afastamento de cada uma. Fiquei horas desenhando e falei assim, cara, eu não sou matemático para resolver isso. Aí eu falei assim, pô, vou resolver da forma que, pô, o computador pode me ajudar também. Não tem problema às vezes você fazer uma coisa que é menos performática, resolver tudo isso numa linha. E aí o que eu fiz? Eu nem vou entender muito o código que eu fiz, mas o que eu sei é que eu fiz vários for loops reprocessando. Aí eu fiquei imaginando assim a solução desse projeto, né? Pô, e se eu tinha esse octógono aqui, né? E aí eu fiz uma função que é assim, eu vou jogar um monte de partículas aqui e vou delimitar um ângulo inicial, um ângulo final, um raio inicial, um raio final, e vou jogar umas partículas ali. Aí depois eu fazia um outro for loop, assim, vou eleger agora a primeira partícula e vou crescer uma bolinha ali. Aí depois ele vai assim, vai para a próxima bolinha e ele pergunta, pô, se eu criar uma bolinha aqui, eu vou encostar nessa outra? Vou. Aí então não cria. Aí ele só ia de um em um perguntando, posso criar aqui? Não. Posso criar aqui? Não. Aí posso criar aqui? Posso. Aí ele vai perguntando para as outras. E aí eu falei assim, caraca, pô, eu acho que resolveu. Isso vai sempre ficar generativo. De alguma forma ficou orgânico, então elas ficam meio agrupadas, igual as vitórias régias mesmo. E aí resolvi de uma forma que não foi uma fórmula matemática que descreve o universo, né? Eu fiz lá vários processamentos, mas aí eu falei assim, pô, agora que eu matei a charada, aí depois eu fui pro Open Frameworks, fiz, aí ficou lento pra caramba pra mandar, porque eu já tava mandando os peixes também pro Touch Design. Aí eu falei, cara, vou ter que fazer isso direto no Touch Design. E aí foi essa imagem daqui, que aí eu converti só a lógica para Python, porque o Touch Designer, a vantagem dele eu botei 3 vídeos de Vitória Régias, e aí repito eles 9 vezes,
e o vídeo não precisa ser diferente a cada vez, né? Só o posicionamento. E aí, esse é quase que o mesmo código do Processing, que toda vez que termina a animação delas se fechando, ele gira de novo aquele código, reposiciona elas, fazendo esse cálculo, né? Pode criar aqui, pode criar aqui. E ela está criando 1000 pontos aqui que a gente não vê, mas foi a forma que eu fiz, né? Então, assim, eu acho que, até por saber não trabalhar com Python, eu não saberia resolver isso direto aqui. E aí o Processing, ele entra muito no meu fluxo de trabalho, como uma ferramenta mesmo de prototipar e ver se a ideia vai dar certo, como é que eu faço certo tipo de coisa. E às vezes eu crio para criar ferramentas mesmo. O Touch Design ele é muito bom para você fazer composições de imagens, coisas que funcionam bem com fluxo de dados e efeitos. Mas eu fiz um trabalho recente com uma amiga minha que é poeta, Mana, e eu fiz um trabalho que era pegar uma poesia dela e fazer as letras ficarem andando num circuito. Aí na mesma hora eu falei assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso, vou perder muito tempo para descobrir como faz no Touch Design. Aí eu fiz uma ferramenta no Processing, e aí usei uma ferramenta igual você, para conectar com Pure Data, você vai ter que usar algum protocolo de comunicação. No caso eu usei o OSC, que é um protocolo de áudio. E deixa eu ver agora onde que está isso. Eu vou abrir aqui o arquivo de Touch Design para vocês entenderem. 3 minutos, caraca. Só vou mostrar mais esse então. Beleza. Aí a gente dorme aqui e fica fazendo um pequeno até amanhã. A gente pede umas pizzas, eles tacam pela janela. Né? Eu até já criei uma pastinha aqui, né? Ó, ferramentas de Touch Design, Bezier. Aí, fui tentar descobrir uma ferramenta para criar. Aí eu criei essa ferramenta super básica, que é o seguinte. Você criou a ferramenta? Vocês vão ver aqui, ó, a letrinha, ela sempre fica fazendo um circuito. E esse circuito é uma tabela de dados. Deixa eu ver se está aqui mostrando. Ó, isso é uma tabela de dados X, Y e o ângulo, porque tem um ângulo que a letrinha vai. E a imagem é uma parada assim, ó. Eu peguei a poesia e fiz um grid, né, para cada letrinha. E aí tem aqui o código do Touch Designer, todo em fluxo de dados. Mas aí eu criei uma interfacezinha de controle, que é essa aqui, que eu posso desenhar. A partir do terceiro ponto ele já consegue criar uma curva Bezier. E aí quando eu aperto o S de salvar, eu redesenho aqui essa linha. Mas aí você cria isso por onde? Eu criei até uns objetos aqui para eu, na hora de fazer o mapping na projeção, me facilitar. Que aí eu ia lá e falava, vou esticar mais um pouquinho aqui. Aí apertava S, aí ele já atualiza lá no Touch Design. Então, agora eu esqueci como é que eu apago tudo aqui. Mas aí o Processing ele serve inclusive para isso. Às vezes você vai precisar de uma coisa muito pontual num projeto, uma interface de controle, uma interface de calibragem. E ele é melhor que o Touch Design para isso, porque você tem um controle melhor sobre lógica e dá para fazer isso no Touch Design, mas aí tem que dar uma volta enorme e tudo mais. Então esse Bezier você criou no Processing? Isso é no Processing, isso é um código Processing. Maneiro. Bom, pessoal, aí nosso tempo acabou. Tinha mais umas coisas que eu queria mostrar, mas fica para uma próxima. Você Espero consegue que... mandar pra gente por e-mail aquelas coisas que você